Vamos falar sobre dois itens pertencentes ao Código Civil Brasileiro, que seria o direito de propriedade e o direito de construir. O direito de propriedade possui uma noção jurídica complexa e dinâmica que flutua no tempo de acordo com as realizações políticas, econômicas e filosóficas de cada país. Na Declaração dos Direitos dos Homens de 1867, o artigo 17 diz que a propriedade é um direito inviolável e sagrado. No Brasil, o artigo 5 do Código Civil diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá também à sua função social. O artigo 1228 do Código Civil diz: primeiro, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a hora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Segundo, são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. O Código Civil Brasileiro foi modificado pela última vez em 2002 e não definiu nem propriedade e nem posse. O Código diz que possuidor é todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não dos poderes inerentes à propriedade, referindo-se apenas aos atributos da propriedade. O proprietário pode usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reivindicar de quem a injustamente a possua ou detenha. O conceito genérico no direito brasileiro de direito de propriedade é o poder jurídico concedido pela lei a algum para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo, de quem quer que injustamente o esteja possuindo. Agora vamos falar um pouquinho dos componentes dos direitos de propriedade. O primeiro componente seria usar, que consiste em utilizar-se da coisa no seu próprio interesse, ou seja, extrair da coisa todos os benefícios ou vantagens que ela puder prestar, sem alterar a substância. O direito de propriedade, ele não exige o uso. O uso é uma faculdade. Mesmo que o proprietário não use, ele não perde essa propriedade. Por exemplo, o proprietário tem um imóvel que está parado, não está alugado, não tem ninguém morando. Pelo fato de estar parado, ou seja, de ele não estar usando para nenhum fim, não significa que ele perde essa propriedade. Tá? Então, ele tem esse direito de uso, ele é facultativo. Um outro componente seria gozar. Significa que o proprietário pode retirar da coisa as suas utilidades econômicas, como, por exemplo, os frutos naturais, industriais e civis, além de outros produtos. O gozar também é facultativo ao proprietário. Um terceiro componente é o dispor, que seria a faculdade de alienar a coisa, seja onerosa ou gratuitamente. Então, imagine que ele tenha terras, ele não está utilizando essas terras, mas ele pode alienar essas terras a outra pessoa que vai utilizar, vai realizar a plantação ou a criação de gado ou extrair alguma coisa. E ele pode, por isso, pagar algo para o proprietário ou simplesmente o proprietário pode alienar gratuitamente. E um último componente seria o reivindicar, que não é uma faculdade, é um direito subjetivo. Ele concede ao proprietário o direito de recuperar a coisa que lhe foi injustamente retirada para restaurar o seu patrimônio.
Neste caso, existe a ação reivindicatória, cuja autoria é exclusiva do proprietário. O primeiro princípio fundamental da propriedade é a oponibilidade erga omnes, que seria o direito de propriedade é oposto contra qualquer pessoa da sociedade humana que o viole, isso em caráter absoluto. O segundo princípio é o da publicidade. O direito de propriedade só é oponível quando se torna público, e a propriedade se torna pública pelo seu registro. Então, o registro ele dá a publicidade à propriedade. O terceiro princípio é o de perpetuidade. O direito de propriedade ele é perpétuo, ele não é obrigatório. A propriedade só desaparece por vontade do proprietário ou por determinação legal. E existe uma exceção para isso, que é a propriedade resolúvel. O quarto princípio é o de exclusividade. Este não é um princípio absoluto, pois há uma exceção para os condomínios onde existem diversos donos, então não é exclusivo de uma única pessoa. O quinto princípio é o da elasticidade. A propriedade ela pode se distender ao máximo ou comprimir ao máximo à vontade do proprietário. Quando o proprietário detém todos os poderes, há a propriedade plena. Quando um dos poderes é retirado do proprietário, chama-se propriedade limitada, o mesmo que direitos reais sobre coisas alheias. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho disso, né? Como exemplos aqui nós temos o usufruto, a hipoteca e a superfície. Então nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que seria essa superfície. Em relação à aquisição da propriedade, podemos dizer que ela pode ser feita de forma originária ou derivada, gratuita ou onerosa e singular ou universal. Então, nós vamos falar agora sobre essas 6 características aqui de aquisição da propriedade. Aquisição de forma originária ou derivada. Originária é o ato próprio que ocorre quando a coisa encontra-se desvinculada de qualquer relação com o titular anterior e sem que haja relevância com o antecessor. O caso típico de modo originário de aquisição de propriedade é o uso capião. O uso capiante não recebe a coisa do uso capido. Seu direito de aquisição não decorre do antigo proprietário, mas do direito resultante da sentença. Quanto à desapropriação, também é considerada uma aquisição originária, já que independe da vontade do proprietário. O Estado não compra a coisa, ele a incorpora por ato próprio. O Estado não paga um preço e sim uma indenização quando ocorre a desapropriação, por exemplo, de algum bem imóvel. Nós vamos falar mais para frente também desse uso capião, então mais para frente eu vou dar detalhes disso para vocês. Um outro exemplo de aquisição originária seria a acessão, que nós vamos falar também com mais detalhes nos slides seguintes. Já a aquisição derivada, ela ocorre quando a transmissão é feita de um proprietário para outro, por ato de inter vivos ou causa-mortes. A coisa chega ao adquirente com as mesmas características anteriores, não se extingue o ônus. Por exemplo, quando se realiza a hipoteca, quando compra e venda de imóveis, por exemplo, ou quando há a doação. Então, existem essas duas maneiras, a originária, quando não é vontade do proprietário de se desfazer dessa propriedade nem de adquirir, então isso acontece pelo uso capião, por desapropriação ou por acessão. E quando é derivada, que ocorre quando um proprietário transmite esse bem a outro proprietário, seja por meio de hipoteca, por meio de compra e venda ou por meio de doação. A aquisição é considerada gratuita quando a propriedade é adquirida sem contraprestação, como no caso da doação, e onerosa quando existe uma contraprestação, como na compra e venda de algo.
A aquisição, ela é singular quando se refere a uma coisa determinada, como, por exemplo, comprar uma casa. E ela é universal quando se adquire uma universalidade de direitos, como, por exemplo, uma sucessão aberta. Existem diversos modos de aquisição de propriedade. Então, temos o uso capião, que tem 4 tipos de uso capião, que é o extraordinário, o uso capião ordinária, o uso capião rural e o uso capião urbana. Nós temos o registro do título aquisitivo e nós temos as acessões, que podem ser por formato de ilhas, aluvião, avulsão, abandônio de álveo ou por plantações ou construções. Então, nós vamos também falar de cada um deles aqui com mais detalhes. O uso capião é o modo originário de aquisição do domínio através da posse mansa e pacífica. Seu principal elemento seria um lapso de tempo, ou seja, seria a aquisição de propriedade móvel ou imóvel pela posse prolongada e sem interrupção durante o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva. Constitui direito à parte e independente de qualquer relação jurídica com o anterior proprietário. Fundamenta-se no propósito de consolidação da propriedade, estimulando a paz social e diminui para o proprietário o ônus da prova de domínio. Por exemplo, seria uma maneira de premiar alguém que produz em determinada terra. Há várias espécies de uso capião, a extraordinária, ordinária, urbana e a rural. O uso capião extraordinária é aquela que se adquire quando há má-fé em 15 anos, mediante provas de posse mansa e pacífica e ininterrupta. Quem quiser mais detalhes, isso está descrito no artigo 1238 do Código Civil. O uso capião ordinário é aquela que se confere ao possuidor de boa-fé em 10 anos, mediante prova de posse mansa e pacífica, acompanhada de justo título. Isso pode ser observado no artigo 1242 do Código Civil. O uso capião rural seria 5 anos de ocupação, sem oposição de imóvel rural, não superior a 50 hectares, desde que a torne produtiva com o seu trabalho e nela resida sem que seja proprietário de outro imóvel. E o uso capião urbano seria 5 anos de ocupação sem oposição de imóvel urbano de até 250 metros quadrados, utilizando para fins de moradia sem que seja proprietário de outro imóvel. Temos ainda uma outra forma de uso capião que ocorre quando alguém adquire um imóvel através de um título anterior devidamente registrado, só que descobre que aquele título era falso. Assim, anulando-se o instrumento, anula-se o registro. Pelo princípio da continuidade, ficou sem ser proprietário, passa a ser posseiro e pode adquirir novamente o imóvel em 5 anos a partir da data de cancelamento. O Estatuto das Cidades prevê a uso capião individual e coletivo, sendo esta última aquela que favorece as comunidades carentes. O novo Código Civil, esse que foi revisado em 2002, ele reduziu os prazos do uso capião. Todavia, aplica-se a regra ainda do artigo 2028 do Código de Processo Civil. O artigo 1238 deste Código, ele diz que diminuiu o tempo de uso capião extraordinário de 15 para 10 anos. Já o artigo 1242, em parágrafo único, estabelece o prazo de 5 anos quando alguém perde o registro anterior. Serve para dar oportunidade ao proprietário nos 2 anos acrescidos para reivindicar a posse. Então, isso seria uma segurança jurídica. Se vocês quiserem mais detalhes, eu disponibilizei esse Código Civil no Moodle em materiais complementares.